viagem ao passado. Para uma época em que essas terras eram habitadas pelos índios. É a história preservada e contada aqui no Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, que hoje nós trazemos para você. Logo depois da descoberta do Brasil, foram os espanhóis que chegaram ao Paraná. Se instalaram em vários pontos do nosso território, fundando as chamadas cidades espanholas. Em 1589, os espanhóis chegaram a esse ponto, região centro-oeste do estado, hoje Vale do Ivaí. Estamos em Fênix, município que guarda um patrimônio histórico. Dentro desta área de preservação, às margens do rio Ivaí, estão as ruínas da maior cidade fundada pelos espanhóis no Paraná, no século XVI. A Vila Rica do Espírito Santo era desse jeito, dividida em quarteirões e as casas, cercadas por muros. A cidade espanhola de Vila Rica acabou sendo sitiada por bandeirantes portugueses e foi destruída em 1632. Hoje não existe mais nada dessas construções feitas pelos espanhóis. Restaram apenas as ruínas da cidade espanhola e marcas dessa história que estão guardadas dentro da mata. Embrenhamos na floresta com a antropóloga que pesquisou a história e analisou detalhes deste lugar. A visitação nessa área ainda não é permitida. Subimos um pequeno morro. A área mais elevada foi identificada como parte de uma muralha que cercava a cidade espanhola. Esses grandes muros ou paredes, eles visavam fortificar a cidade toda. E as construções, especialmente, tinham esse tipo de tecnologia construtiva. A taipa de pilão, que são grandes tijolões, né, feito em moldes com argila piloada, e tem vários vestígios que, se você olhar mais perto, você vai verificar fragmentos de cerâmica, pedacinhos de escória de ferro, que fazem parte daquele universo do passado. Ou seja, nós estamos nesse momento em cima de um patrimônio histórico. Mais de 400 anos de história. Seguimos mata adentro. Paramos agora num ponto estratégico. Se voltássemos no tempo, a pesquisadora diz que estaríamos dentro de uma igreja. Na hora de mapear as ruínas da cidade, a gente identificou paredes, né? E ali seria o altar da igreja, e na frente a gente consegue perceber até alturas maiores das paredes, porque eram as torres onde existiam os sinos. Na parte de baixo dessa igreja existiam ladrilhos cerâmicos e essas pedras que serviam como base, né? E havia um telhado com essas telhas em cerâmica coloniais. Essa telha aqui, ela seria parte do telhado dessa igreja? Exatamente. Ela representa esses 450 anos de história, né? Em algumas partes a gente tem muito aprofundada a quantidade de telhas, porque era um volume muito extenso. Era uma igreja de quase 30 metros de comprimento e 16 metros de largura, né? Era uma igreja grande. A estrutura do telhado se rompeu, então elas acabaram caindo ao solo, quebrando. Cabe aos pesquisadores, né, resgatar toda essa memória. No museu dentro do parque estão muitas peças, objetos, artefatos da época que foram encontrados na região. Temos tanto vestígios de populações indígenas, né, especialmente Guarani, aqueles vasilhames com pintura em preto e vermelho sobre branco, com linhas geométricas, que é bem típico dos Guarani. E depois temos um segundo momento de ocupação, né, que é com a pintura integral vermelha, já o material é feito por tono, diferentemente do que era característico dos indígenas. É um material fantástico
É uma riqueza da região que revela toda essa memória do Paraná espanhol e do Paraná indígena. As visitas ao parque quase sempre são programadas. Desta vez, estudantes vieram conhecer de perto as curiosidades desse lugar. E os caminhos percorridos por povos muito antigos agora levam os visitantes para uma volta ao passado. Ao entrar nessa trilha, os grupos fazem um passeio não apenas pela história do município, mas essa é também uma caminhada pela história do Brasil. Um roteiro cheio de surpresas, uma aventura que atiça a curiosidade da garotada. Como as ruínas não são abertas aos visitantes, eles param e ouvem a história da cidade espanhola. Quem é que já morou aqui, então? Os índios, os colonizadores e os espanhóis. Logo em seguida, um encontro inesperado. A turma foi recepcionada por alguns dos atuais habitantes do parque, os macacos que vivem na mata. Eles são um pouquinho mais agitados do que eu pensava. Muito legal. Pulando dali. Dá cada pulo. Dá até medo. A área hoje protegida é morada também de coatis. Esse não se intimidou com a movimentação. Vários outros animais às vezes aparecem e são flagrados, como a paca, o jacaré do papo amarelo, lagartos e uma infinidade de aves e insetos. Caminhando pela mata, encontramos cascas de ovos de um ninho que parece ter sido atacado. É uma casca de que pássaro? Do jacu, uma das várias espécies, né, que tem aqui dentro do parque. Então agora, como é época de reprodução, pela trilha, sempre quando a gente encontra, principalmente ovos de sabiá, que fazem os ninhos mais altos, então provavelmente são os macacos que pegam, né, e tanto come o ovo como o passarinho pequeno que está no ninho. O gerente do parque conta que várias vezes foi surpreendido pela bicharada. Jaguatirica, o puma, paca, coati, cachorro do mato, cobra, tudo esse tipo de bicho eu já vi aqui dentro do parque. E já tive oportunidade de encontrar, né, e poder ver o bicho e tocar ele para dentro do mato. Quer dizer, andando por aqui a gente pode se deparar com um desses animais silvestres a qualquer momento. A qualquer momento. Então seguimos pelas trilhas sem medo. Ao passar por uma figueira de quase 400 anos, eles pararam. As enormes raízes viraram atração e a árvore gigante ganhou um abraço carinhoso. Bota pra galera pra cima! Ao longo do percurso, conheceram outras espécies da mata nativa. Gostaram mesmo foi dessa aqui. Todo mundo quis fazer pose ao lado da placa. A foto mais correta do dia foi essa para os dois. A mais apropriada. Apropriada, Rayan e Kaique. Fala a verdade. Sou teimoso. Fala a verdade. Sou teimoso. Então essa plaquinha aqui tem tudo a ver com Tem ele. que vou levar para fazer um painel deles. Mas nada se compara com a peroba de 50 metros de altura e que, segundo especialistas, é testemunha da história. Ela passa dos 700 anos e já estava por aqui antes mesmo da chegada dos primeiros habitantes. Nós tínhamos muitas perobas, né? E hoje em dia ela está praticamente em extinção e muitas vezes a gente fica pensando como foi, né, a questão do desmatamento. O intuito, né, no nosso município é estar preservando a questão do nosso meio ambiente aqui e buscando trazer os alunos, buscando trabalhar isso na escola para poder fazer com que ainda continue essa preservação. No próximo bloco nós vamos falar de algumas lendas e mistérios que rondam a cidade. E vamos mostrar ainda a preocupação dos moradores para cuidar de toda a riqueza que existe por aqui.